Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Eu sou o teofilósofo José Massango, autor da obra A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, a todos que acompanham o nosso programa através da GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. Também estamos em direto através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem interagir conosco, colocando as vossas dúvidas, as vossas mensagens em torno da temática que nós iremos abordar no dia de hoje. Hoje temos um tema especial, um tema pertinente, que é a Covid-19 versus lockdown das igrejas. Ao longo do debate irão entender o porquê o uso do termo lockdown das igrejas. E tem convidados super especiais que são o reverendo J.C. Maloa, que é o secretário-geral da Colém, ele que é mestre em economia e também é um pregador, é um conhecedor da palavra de Deus. Tem um outro convidado super especial, que é pastor Fernando Chaú, que é presidente da Colém. Para já irei saudar os meus convidados de hoje, começando com o pastor Fernando Chaú. Pastor, saudações. Muito obrigado, Massango, por mais uma vez ter formulado este convite para eu participar deste debate, desta conversa, e quero saudar a todos os que nos acompanham pelas plataformas que nos faz chegar até elas, e espero ser útil e Deus possa nos abençoar. Obrigado. E o final de semana, pastor, como é que foi? Este foi bom, graças a Deus. Não tivemos culto presencial, mas também tivemos culto em família. Foi um bom fim de semana, como sempre. Com Deus é tudo bom. Obrigado, pastor Fernando Chaú. E reverendo, hora viva. Muita paz a todos aqueles que nos acompanham. É sempre muito bom estar aqui na Strong Life para conversarmos sobre temas pertinentes. Por isso estamos felizes. Começo já com o reverendo J.C. Maloa. O tema de hoje é Covid-19 versus lockdown das igrejas. Numa primeira fase, nós iremos falar daquilo que foi o pronunciamento do Presidente da República à nação. Como é que a igreja olha para o pronunciamento do Presidente da República, ou como é que o reverendo olha para o pronunciamento do Presidente da República à nação? Eu gostei da maneira como colocou uma pergunta, porque fazem duas vertentes, uma que é a vertente da igreja e a outra que é a vertente pessoal. E ambas se adequam perfeitamente à minha pessoa. Como disse no momento da apresentação, sou secretário-geral da Convenção dos Líderes Eclesiásticos de Moçambique, que é uma plataforma com cerca de 500 pastores agregados, e estamos a falar de líderes e que depois eles se ramificam em muitos outros pastores que estão por debaixo da sua umbrella. Portanto, nós conseguimos aí atingir de forma acumulativa cerca de 3.000 pastores que direto ou indiretamente estão sobre a nossa umbrella. E no que diz respeito a esta comunidade, que é maioritariamente formada por líderes pentecostais e neopentecostais, aquilo que é a posição desta liderança, ela é subejamente conhecida. E a posição, e que temos também estado aqui a interagir com as nossas lideranças no que diz respeito à igreja, é que a igreja é um serviço essencial. E constantemente estamos a teclar neste aspecto: igreja, serviço essencial. E se nós olharmos para a essencialidade da igreja e da espiritualidade, iremos concluir que é dos serviços que não deveriam ser fechados, não deveria estar em lockdown, e que também deveria haver uma maior colaboração entre as entidades que superintendem a questão do Covid-19 e as igrejas. Deixe-me argumentar um pouco mais, talvez para deixar algumas pessoas entendidas na matéria, porque de facto, quando nós olhamos para alguns estudos, algumas pessoas têm
feito esses estudos, nós chamamos, no nosso caso, de comissão técnico-científica. E, infelizmente, nós não temos a oportunidade de interagir com esta comissão técnico-científica para perceber qual é o estudo que eles estão a pegar, qual é o sample, os dados estatísticos desses estudos, onde estão a fazer esses mesmos estudos, e chegamos a uma conclusão de que os estudos estão a ser feitos por eles se adequam à nossa realidade. Infelizmente, esta comissão não está a trazer estudos, não está a citar os estudos, não estamos a encontrar um envolvimento proativo com a academia, porque se assim fosse, nós poderíamos estar neste momento a conversar com universitários, nós faríamos workshops, até mesmo poderíamos fazer webinars em que discutiríamos sobre isto. Infelizmente não está a acontecer. Eu participei num webinar chamado no dia 2, foi no dia 2 de 7 de 2020, Managing COVID-19 Pandemic Experiences and Best Practices of China, Japan and Korea. Eu estudei no Japão e tenho alguma afinidade com os países asiáticos. E deste webinar que eu participei, na data que aqui citei, alguns aspectos muito importantes que são experiências positivas que foram colhidas na altura, tanto na China e no Japão e na Coreia, foram trazidos em debate, podemos interagir e chegar a determinadas conclusões sobre o que é que está sendo feito, o que é que não está sendo feito, quais são os aspectos positivos e ou negativos destes países. Mas podemos concluir que, por exemplo, o Japão não fez lockdown de igrejas, a Coreia também não fez lockdown de igrejas. A China nós não podemos colocá-la neste diapasão porque tem uma dinâmica própria. Mas no caso da China, por exemplo, nós temos aqui alguns aspectos que eu posso aqui compartilhar que tem que ver com uma resposta com base científica. Um dos aspectos que eles olharam foi a cientificidade das decisões, não é? A mobilização comunitária para a resposta eficaz foi outro aspecto muito importante da vitória da China. A maneira como a comunidade se envolveu na resolução das questões. Isto aqui até vou trazer um pouco mais à frente porque tenho um argumento muito sólido à volta deste aspecto. Comunicação pública transparente. E nesta questão da comunicação é muito importante a maneira como nós fazemos fluir a informação de forma a que a população não somente pare determinados hábitos porque foi dito, mas principalmente porque está percebendo o cerne da questão. Se nós entrarmos nas nossas comunidades, agora mesmo eu a vir para aqui e olhando para os chapas e para as zonas do aglomerado, nós percebemos claramente que a comunicação ela não está a fluir. Há uma distância entre o que está sendo dito e a aplicabilidade da mesma. Quando de fato, quando tratamos de pandemia, provavelmente nem seria necessário isso. As pessoas iriam de per si tomar decisões para evitar certos descalabros. Temos a questão, por exemplo, logística, questão de apoio logístico. E no aspecto do apoio logístico, no caso da China, eles desenvolveram alguns hospitais que foram úteis no momento de confinamento de casos que foram dados como positivos. Neste aspecto, por exemplo, nós aqui no nosso país estamos a falhar. O fato de nós termos um e outro hospital devidamente localizado, que podem ser hospitais para Covid-19, não irão, nos momentos de descalabro, não irão trazer resposta eficiente para aquilo que nós, por exemplo, estamos a prever que aconteça aqui em Moçambique, que é aquilo que aconteceu na Índia. Neste aspecto, e olhando para a questão de respostas comunitárias, é aí onde provavelmente o governo deveria procurar nas comunidades centros de apoio para a contenção deste mal. E as igrejas jogariam um papel fundamental nesse sentido. Porque nós temos estado a dizer, nós estamos estado aqui a dizer que as igrejas elas estão em todas as comunidades, os pastores têm um capital social na interação com as massas, portanto, há uma resposta muito grande quando um pastor fala com as populações para a resolução de diversos
conflitos. Então tinha que se maximizar aqui esta interação entre a comunidade via dos pastores, porque estão em todos os bairros, e provavelmente nós teremos uma resposta melhor. Até porque algumas igrejas têm espaços amplos para, em caso de descalabro, as pessoas serem contidas nesses espaços, e algumas igrejas já têm experiência de trabalhar com doentes. E outro aspecto muito importante que nós verificamos na China é a questão do voluntariado. Se nós estamos a dizer que a igreja é um local de fé, e por ser um local de fé as pessoas têm mais apetência em apoiar o próximo, temos ali uma larga comunidade de voluntários que podem ajudar o governo em momentos de descalabro. Então, esta interação entre a igreja e o governo precisa de ser aprimorada, de maneiras a que, em casos de escalonamento de Covid-19, o governo encontre na igreja um parceiro, o que infelizmente, com os lockdowns que estão a ser colocados à igreja, está a haver um maior distanciamento. E nós não estamos a entender exatamente qual é a base científica para tal. Obrigado, reverendo G.C. Maloa. Pastor Fernando Chauque, tendo em conta o pronunciamento do chefe de Estado que foi na quinta-feira, até que ponto a igreja desempenha um papel fundamental para a sociedade? Até que ponto a igreja é um serviço essencial? Bom, eu penso que, tendo em conta aquilo que foi o informe do Presidente da República, aqui não estamos a ver a igreja desempenhando algum papel essencial na comunidade, na sociedade ou aos olhos do governo. Pelo que eu percebi, o Presidente da República, no seu discurso, ele deixou claro quais são os pontos de foco que têm contribuído para as contaminações de Covid-19. Ele falou que reuniu com os administradores e também com o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, e todos foram unânimes, mostrando claramente aonde é que está o cerne do problema, para que este Covid-19 esteja a ganhar maior espaço. Falou de festas nos quintais. As igrejas ou os locais dos cultos não realizam festas nos seus quintais. Falou também do consumo excessivo de álcool. Do que nós sabemos, os locais dos cultos não promovem nem incentivam o consumo do álcool e nem vendem. Falou também dos aglomerados, que é o que nós sabemos no transporte público. Isso temos vivido todos os dias. Aliás, nada mudou desde que começou ou que tivemos o primeiro caso de Covid-19 em Moçambique. Nada mudou no que tange a problemática de transporte e aglomerados nos transportes públicos. Ele apontou isso. Falou também dos restaurantes e da falta de cumprimento na observância das medidas na luta contra a Covid-19. Estamos a falar do uso de máscaras, lavar as mãos e etc. Ele apontou aonde é que está o problema. Agora, quando nós ouvimos essa parte do Presidente da República, não chegou de falar ou apresentar um dado em que as igrejas tenham sido, ou os locais dos cultos, vou chamar mesmo igreja para melhor compreensão, tenham sido locais onde se propaga mais Covid-19. Quando nós olharmos para aquilo que foram as recomendações do governo para com as igrejas, há um rigor para o cumprimento dessas
recomendações, olhando também para aquilo que foram as exigências. Ninguém entra em nenhuma igreja sem fazer a medição de temperatura. Ninguém entra em nenhuma igreja sem observar o distanciamento ou lavar as mãos, principalmente a lavagem das mãos com sabão ou com cinza. Água e sabão e cinza. Portanto, há uma observação, há um rigor na observação das medidas nos locais dos cultos. E não há nenhum dado científico ou uma pesquisa feita que vem apresentar locais dos cultos como, de facto, os locais que têm promovido contaminações de Covid-19. Mas a apresentar as novas medidas, falou que há consumo excessivo de álcool e manteve os bottle stores abertos e fechou a igreja. Falou de festas, manteve os casamentos. Claro que ele disse que é só ir assinar e ir para casa, mas obviamente que haverá festa, e fechou a igreja. Falou de restauração, que os restaurantes continuam abertos, aliás, mas manteve os restaurantes abertos. Falou sobre os convívios e disse que os hotéis poderiam abrir as piscinas, pelo menos para um número determinado, e fechou a igreja. Portanto, não vejo aqui um governo, neste contexto que estou a falar, que tem em mente essa questão de igreja ou locais dos cultos serem essenciais, ou olha para a igreja como um parceiro que pode contribuir no combate à Covid-19, mas sim a igreja é tida sempre como elo mais fraco. Se olhares para o Boletim da República, o artigo 17 sobre este novo decreto, ele disse que o artigo 17 fala de recolher obrigatório, mas no artigo 18, cultos, conferências, celebrações religiosas, tudo está encerrado. Depois, no artigo 19, diz que são autorizadas reuniões em instituições públicas e privadas, no máximo de 15 a 30 pessoas. Então não faz sentido. E depois ainda podemos ir até 80 pessoas em reuniões ou eventos de Estado, né? Podem decorrer com até 80 pessoas, mas a igreja fica fechada. O artigo 18, que fala da igreja, são encerrados os locais dos cultos, conferências e celebrações religiosas por 30 dias em todo o território nacional. Não há explicação nenhuma que feche. Então, aqui não há, de facto, uma demonstração de interesse da parte do governo, da parte da comissão científica com as confissões religiosas ou os líderes das confissões religiosas. De facto, nós esperávamos que, uma vez que se comportaram, não é? E não há nenhum estudo apresentado que mostra que estas igrejas têm sido palco para a propagação de Covid-19. Eu esperava que, pelo menos, o presidente ia dizer: vamos continuar com os locais abertos, os locais dos cultos abertos, vamos diminuir o número, vamos, quer dizer, algo poderia ter... Sabe que as igrejas fazem 5, 6, 7 cultos por dia, aquelas que têm números de crentes, para garantir que não estejam aglomerados. Portanto, a igreja, o presidente disse, tem que ser 50 pessoas, e a igreja que tem acima de 200 pessoas fazia 5 cultos. O presidente disse, não, agora passa para 40 participantes, e a igreja tinha que aumentar mais cultos. É um sacrifício muito grande para que não houvesse aglomerados dentro dos locais dos cultos. E na hora de tomar decisão, o que promove a propagação, que é o consumo excessivo de bebida, fica aberto. O que promove a propagação, que é os restaurantes, fica aberto. Os convívios, fica aberto. Piscinas nos hotéis, fica aberto. E depois fecha o que não promove. Essa é a percepção que nós tivemos. Então não há aqui que dizer que a igreja tem um papel essencial. Sabemos que a igreja é um serviço essencial, mas não sei se o governo tem a igreja como serviço essencial, baseado naquilo que foi o informe do Presidente da República na quinta-feira passada. Obrigado, pastor Fernando Chauk.
Reverendo, na primeira intervenção, em algum momento fez uma analogia do nosso país com outros países que se encontram na diáspora, onde falou que alguns países, em algum momento, nunca entraram em lockdown da igreja. E também é uma necessidade de se fazer uma auscultação da comunidade, até das confissões religiosas. Me lembro que, num dos pronunciamentos, o presidente da República fez menção a esta questão, que ouviu alguns líderes religiosos. Os mesmos líderes religiosos aconselharam a encerrar os locais de culto. Como é que olha para essa visão, para essa perspectiva, e também falando um pouco daquilo que é o serviço da igreja? Será que a igreja tem um papel essencial, um serviço essencial? E além da oração, o que a igreja hoje em dia, neste tempo da pandemia, faz para mitigar a propagação da Covid-19? Bom, o problema é este, é que não temos o hábito de dar a cara e falar das coisas abertamente, não é verdade? Nós estamos aqui, olha, quando a gente senta e fala estas coisas com o Presidente da República, com o Governo e por aí em diante, nós nos colocamos como conselheiros, nós estamos a mostrar o outro lado da moeda, porque se as coisas correm mal e nós não, como homens de Deus, eu sou reverendo, o pastor aqui Shauk é um líder espiritual, nós temos esta obrigação de mostrar as coisas como elas são. Olha, algumas pessoas perguntam se nós não temos medo de apanhar Covid-19, ou se somos também vulneráveis à doença. Medo não temos, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos retira o medo, não é verdade? Mas somos vulneráveis, até porque em outras índoles, pastores apanharam a doença, ok? No entanto, a questão aqui não é somente dizermos que a igreja é o lugar de contaminação e ponto final, porque fazendo estudos de aerossol, tem que haver um distanciamento de 2 metros e as pessoas falarem a probabilidade de alguém, por exemplo, no cântico coral, expelir gotículas que possam contaminar o próximo, ocorre com maior probabilidade na igreja e ponto final. Isso é teoria. Isso é teoria. Nós somos pastores, mas como bem disse, eu também sou acadêmico, ok? Sou acadêmico. E eu fiz estatística, mestrado em estatística, numa das melhores universidades do mundo. Posso dizer isso claramente aqui, ok? Não quero com isto me exaltar, mas eu chego aí. O que eu quero aqui colocar claro é que pastores não são analfabetos como algumas pessoas pensam. 1, 2. Algumas pessoas pensam que quando a gente chega e diz que não se pode fazer o lockdown da igreja porque a igreja é um serviço essencial, o pastor está tentando proteger o seu salário, o seu ganha-pão. Não é por isso. Porque para nós termos o nosso salário, nós não dependemos necessariamente da igreja estar aberta ou não. Até porque alguns pastores têm outras fontes de rendimento. Tem pastores, e eu sou um deles, que não posso dizer aqui que eu dependo da minha congregação para a minha vivência. Tenho as minhas fontes de rendimento. Entende? Então estamos aqui a dissipar equívocos. Vamos àquilo que é científico, aquilo que realmente está prescrito, que são os tais estudos que por vezes nós queremos e pretendemos. Deixa-me citar alguns. O Instituto Pasteur, num estudo de 7 de fevereiro de 2021, de um epidemiologista chamado Arnold Fontanet, podem fazer a consulta, ok? Isto foi publicado no Jornal do Demanche. Ele disse que as contaminações ocorrem dentro da família e entre amigos, sendo menos provável em locais de trabalho. Lojas, lugares de adoração e vias públicas não aumentam o risco de contágio. Isso é um estudo, ok? Eu fui, busquei o estudo, fiz o estudo, estou a citar o estudo. Ele diz mais, nas boleias, quer dizer, se alguém dá boleia ou trem, há maior risco de contágio
devido ao menor distanciamento que existe entre os bancos de um carro. Mas ele cita aqui, ou melhor, ele traz aqui questões familiares, porque ele coloca jantares, almoços familiares, como sendo um grande foco de contaminação. E eu quero questionar, dos que já foram contaminados neste país, ou dos que estão doentes, ou os que já morreram, qual foi o estudo que se fez e se levantou e chegou a essa conclusão de que aquelas pessoas contraíram Covid-19 nas igrejas? Um outro estudo de um alemão, este foi feito no dia 10 de fevereiro, de Martin Griegel, da Hermann Richmel Institute, em Berlim. Ele chegou à conclusão de que a movimentação aérea de Covid-19 em lugares fechados e abertos, da contaminação, quer dizer, em lugares fechados e abertos, conclui-se que lugares de cultos e escolas são locais de pouco risco, ok? Podes buscar esse estudo e vai chegar e vais poder ler, estão lá dados descritos. Diz assim, a limitação da capacidade em 30% a 40% em lugares culturais reduz o risco de contaminação por alguém doente em 0,5. Significa que nesses lugares, se eu estou contaminado, para contaminar uma outra pessoa, o risco é de 0,5. Ok? Em teatros e museus, as pessoas lá vão caladas. Portanto, a probabilidade de contaminação, ela reduz, porque as pessoas não estão falando, não estão conversando. Ok? O que significa que em locais de culto, as pessoas devidamente mascaradas, ok? Se as pessoas não estiverem falando, e aliás, no culto, quem fala, geralmente quem está falando, ministrando, fazendo a pregação, a homilia, ou seja lá, o que for, é o pastor, ou o padre, ok? Ou o indivíduo, o profeta que está ali. Então, a probabilidade de contaminação naquele lugar é muito reduzida, porque as pessoas não estão a falar. O que podia ser feito aqui, o conselho que poderia se dar à igreja era, vamos evitar que todos estejam cantando. Cante somente o grupo coral com distanciamento. E resolvias o problema. Estás a entender? Neste mesmo estudo, ele chega à conclusão de que restaurantes, uma pessoa contaminada, ou com um restaurante com redução a 25%, uma pessoa contaminada tem probabilidade de contaminar 1,1. Significa que se eu vou para o restaurante contaminado, a probabilidade é que com uma redução de 25%, é que mais uma outra pessoa esteja contaminada. Por quê? Porque no restaurante eu não uso máscara. Um estudo de 10 de novembro de 2020, este foi publicado numa revista chamada Nature Magazine, concluía que restaurantes, ginásios, bares, cafés e hotéis são lugares de alto risco, sendo que esse estudo foi feito na cidade de Chicago, que foi uma das cidades norte-americanas que teve um grande índice de contaminação. Chegou à conclusão de que 85% das contaminações ocorreram nesses lugares. Não citou esse estudo em nenhum momento a igreja como local de contaminação. Sítios de menor risco foram colocados como lojas de computadores, locais de vendas de automóveis e farmácias. Por incrível, para muita gente doente que vai para a farmácia, mas tudo colocou a farmácia como uma zona de pouco risco. E isto justificado pela questão de permanência no local e uso de máscara. Significa que a pessoa vai para a farmácia, ela não fica lá muito tempo e tem máscara, não há um grande índice de contaminação. Agora, vamos lá. O que é que falhou na Índia? Que foi o sítio onde esta nova vaga, porque aqui também temos que ver que o vírus há mutações deste mesmo, há variantes, mutações deste mesmo vírus. Há um desconhecimento ainda, assim, vamos lá dizer, eficaz sobre como lidar com isto, até porque a questão das vacinas também está sendo colocada em causa, porque algumas pessoas que tomaram a vacina estão a ser contaminadas. Mas vamos lá, o que é que falhou no caso da Índia? E tem muita analogia com Moçambique. A questão dele tem muita analogia com Moçambique. Se Moçambique ainda não colapsou como Índia, graças a Deus,
Mas com estes fechos de igreja e tudo mais, eu estou a prever que há de haver um colapso aqui em Moçambique. Problemático. Vamos lá. Famílias alargadas. É um aspecto que nós encontramos na Índia. Famílias alargadas e que vivem em vários conglomerados. Okay? Sendo que no caso da Índia, em 10 famílias, 4 são alargadas. Okay? Nós temos este problema também em Moçambique. Se visita Xamanculo, Machaquene, Pulana Caniço, vai perceber que as famílias são alargadas, vivem conglomerados, sem condições de distanciamento e sem condições, no caso de alguém ficar doente, mandar esse indivíduo para casa para fazer a quarentena em casa. Outro aspecto, 3,5% do GDP ou do PIB investido na saúde, no caso da China, da Índia, perdão. 3,5% do PIB investido na Índia. Quando, por exemplo, a França tem um investimento que ronda aí aos 11,3%, a Inglaterra tem um investimento na saúde que ronda aos 10%, o Brasil está com um investimento que ronda aos 9,5%, a África do Sul, aqui ao lado, tem um investimento do PIB na área da saúde que ronda em 8,3%. Em Moçambique, 2021, a proposta de investimento do produto interno bruto para a saúde foi de 3%, abaixo da percentagem catastrófica da Índia. E nós, quando falamos sobre isso, nos orgulhamos, dizemos que estamos acima da média da África, porque a média da África é 2,4%. África subsaariana, a média é 2,4%. Mas nós não podemos olhar para o negativo e nos compararmos com o negativo. Na Índia, mais uma vez, 9% da população vacinada. E estamos a dizer que a AstraZeneca, acho que a AstraZeneca produz a vacina na Índia. Nós não temos aqui uma fábrica de produção de vacinas. Mas em Moçambique, até dia 3 de junho de 2021, okay, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que iniciou no dia 8 de março, imunizou pelo menos na primeira dose 82.384 pessoas na primeira fase. E na segunda fase foram 240.913 pessoas, ok? Totalizando cerca de 323.297 pessoas. Isto é 1% da população, ok? Estamos a 1%. A China colapsou com 9% da população imunizada. Nós estamos a dizer que temos 1% da população e não há nenhum estudo da eficácia dessa imunização. Outro aspecto muito importante é que houve um rally, uma campanha que aconteceu na Índia um pouco antes deste colapso, né? Eles estavam numa fase eleitoral, então houve uma mobilização intensa de pessoas que iam acompanhando os rallies das campanhas eleitorais, e também houve um evento religioso que é chamado Kumbh Mela, okay? Em que houve muito aglomerado de pessoas antes deste colapso. Estamos a dizer que ainda saía, nesse período, saía de um severo lockdown em que cerca de 140 milhões de pessoas perderam emprego, subindo o índice de desemprego de 8% para 26%. Estamos a dizer que o grande número, foi-se um lockdown severo, não se tomou medidas estruturantes para vitalizar a economia, ok? E estávamos numa fase eleitoral e houve esta cerimônia religiosa que aglomerou muita gente e o resultado foi esta catástrofe. O que é o Kumbh Mela no caso de Moçambique? São os aglomerados que nós temos nos chapas. São os aglomerados que nós temos nas paragens, ok? Nós somos uma bomba relógio pronto a explodir. E outro aspecto muito importante em relação a isto é que a diminuição dos horários de permanência nas lojas, né, de funcionamento das lojas, dos restaurantes, a redução do funcionamento do setor público para 14 horas, estas medidas
elas não estão provadas cientificamente como medidas eficazes. Porque o que é que acontece? Ao reduzirmos o tempo de funcionamento das instituições, a procura cresce e o aglomerado de indivíduos que vai ao encontro destes serviços aumenta. E o que nós estamos a dizer, no caso do Japão, por exemplo, uma das coisas que eles fizeram foi diminuir os clusters, os aglomerados. Okay? Então, nós não queremos que haja aglomerados. E para que não haja aglomerados, é necessário que as instituições elas estejam a trabalhar de forma fluida. Okay? Provavelmente, o expectável era aumentar o tempo de funcionamento desses serviços para que as pessoas pudessem, não todos saírem ao mesmo tempo e procurarem os serviços, chapas e por aí em diante naquelas horas. Então, o que o pastor Shauque está a dizer, e eu segundo concordo com ele, é que de fato nós estamos a piscar para um ponto e estamos a virar para outro. E nós estamos a atacar aspectos que realmente iriam revitalizar a economia, ok? Porque nós temos um problema aqui. Quando nós estamos a dizer que temos aglomerados, temos pobreza, e estas questões de pobreza, de aglomerados, de falta de saneamento público, se alguém fica doente hoje, nós transformamos Covid-19 num negócio. Obrigado. Deixa-me só terminar este fio e depois eu paro. Se transformando num negócio, se alguém fica doente hoje e não há condições para recorrer a um hospital e fazer um teste, saber se esse indivíduo tem ou não tem a doença, o que é que vai acontecer? Há muitos assintomáticos e essas pessoas vão passando a doença e quando a gente der por isso, é problemático, porque está caro. É muito difícil um indivíduo hoje ir a um hospital privado ou a um outro hospital para fazer o teste de Covid-19, o que não devia ser assim. Nós devíamos estar a massificar isto. E a igreja, meu amado, seria um dos parceiros essenciais do governo, até mesmo para formar voluntários que estariam ali a fazer testes de pessoas que estão a sentir-se mal. Seria o primeiro ponto de filtragem do Covid-19 neste país. Portanto, nós podemos aqui encontrar uma grande solução e esta grande solução, ao invés de ser solução, está sendo transformada em problema. Quando, de facto, cientificamente falando, não encontramos evidência de ser problemático. Obrigado, reverendo G.C. Maloa. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Continue colocando as vossas questões, as vossas dúvidas em torno da temática de hoje, que é a Covid-19 versus lockdown das igrejas. Para já iremos conferir um breve intervalo, voltaremos num piscar de olho.